bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi e sou analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, deixa seu gostei aí para ajudar a impulsionar. O canal está bem no início, a gente tem feito análise principalmente de small caps aqui no Brasil, mas no passado a gente fez algumas análises de empresas no exterior, de algumas estoques em específico, mas hoje a gente está focando em small cap aqui no Brasil. E alguns valuations também, né? Tem uma playlist de valuation no canal, se vocês tiverem interesse, eu posso colocar aqui o card aqui em cima. E a gente vai falar de uma empresa, uma outra small cap que a gente diria assim do agronegócio, bastante promissora, né? Que é a São Martinho. Duas small caps, na verdade, a gente vai fazer um outro vídeo em sequência aqui para publicar no canal, que é da Jalles Machado. Também são empresas bem semelhantes, empresas pequenas e de boa qualidade, que tem que se beneficiar do super ciclo de commodities, né? O Brasil tem impulsionado muito o crescimento do agronegócio em relação ao PIB, se aproveitando do dólar nas alturas, né, que deve continuar em alta. A tendência dos Estados Unidos sempre ter um dólar superior. Claro que pode ter momentos que o dólar pode cair e o real se valorizar, mas não necessariamente isso vai ser prejudicial para as empresas, porque elas estão localizadas aqui. Então, empresas com gestão adequadas sempre podem se beneficiar, seja exportando, seja vendendo no comércio interno. Então, se vocês gostarem desse vídeo, comentem embaixo se tiverem alguma sugestão, se quiserem que a gente realize um valuation, tá? E essas empresas do agronegócio têm algumas particularidades específicas, né? Assim como a Agro 3, a gente já fez um vídeo no canal, posso botar a playlist aqui em cima também. Playlist não, o vídeo aqui no card aqui em cima. Uma empresa muito interessante também, a Agro 3, mas é uma empresa de crescimento, não é uma empresa de dividendos, como muitas pessoas procuram, né? Mas elas estão no meio da safra. Como que é isso? A safra geralmente se inicia, né, o plantio, no meio do ano, né? Então é diferente a temporada, até quando a gente olha assim, temporada de resultados de jogo, né, de futebol americano, de basquete lá fora, né, de campeonatos. Geralmente os campeonatos começam no meio do ano e terminam no meio do ano. E a mesma coisa a safra do agronegócio como um todo. Então a gente vai ver aqui, se vocês puderem dar uma força, se dando joinha no vídeo, se inscrevendo no canal, seguindo nossa página também no Instagram, eu vou botar os links aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, a gente vai iniciar com dois documentos, né? Algumas empresas a gente faz essa análise um pouco mais detalhada. A apresentação institucional, que tem alguns dados mais detalhados do funcionamento da empresa, e depois o release de resultados agora do meio da safra, tá? Porque a gente está no meio da safra. Então não corresponde, na verdade, ao resultado como de outras empresas, né? Do cotidiano, como o setor financeiro. Então vamos lá. Então, a apresentação institucional da São Martinho, né? Empresa muito interessante, pouco falada, né? Por pessoas aí. Então a gente vê que a São Martinho, ela tem um foco maior, né, em moagem de cana-de-açúcar, produção de açúcar, etanol e cogeração de energia, né? Esse aqui é o termo para geração de energia através da cana. E ela tem uma porcentagem maior de cana própria de produção e menor de cana de terceiros, né? Parece até aquele fluxo de capital de próprio e capital de terceiros, né? Isso aqui eu acho que é interessante, porque ela tá bem equilibrada, percentual maior de participação dele, percentual de terra, um número de terras muito grande, ó, 55 mil hectares. A localização é mais aqui, ó, Goiás, Centro-Oeste, São Paulo, Sudeste, né? Considerando apenas a produção aqui em relação ao que eles botaram? Considerando apenas a produção máxima de açúcar ou etanol de acordo com o relatório da Deloitte de 2014. Capacidade de produção. Então aqui, considerando apenas a capacidade de produção de açúcar ou etanol. Tive sob gestão 4 usinas, 12.500 colaboradores, aqui falando um pouquinho, 100% mecanizada. Então, ela tem que ter um fluxo mais manual, né, de trabalho. Tem algumas máquinas, é claro, mas não é um fluxo automatizado, né? Então, tem espaço para melhorar também operacionalmente, né? Aqui, 350 mil hectares sob gestão, né? Cana própria, mais cana de terceiros. Aqui está falando aqui da quantidade aqui de terras próprias. Um mix 50% açúcar e etanol também, né? Capacidade aqui de mix, eu não sei exatamente o que significa, porque é uma área muito específica nesse setor agro, né? Então a gente vai tentando aprender em conjunto aí com vocês. A receita bem altinha, 4,3 bi, a gente vai ver a evolução, de repente nos releases deve ter, provavelmente. Um EBITDA muito bom, 2,2 bi, e um lucro de quase 1 bi, tá? Um valor de mercado interessante de 11,4 bi, mas é considerado uma small cap, né? No meu ponto de vista, tá? Descer aqui para dar uma olhada. Que o crescimento que a gente vê de 2010, 2011, né? A gente vê que eles botam normalmente essa sigla aqui, ó, 10, 11, 20, 21.
por conta do meio da safra. Agora mesmo a gente está no meio da safra que termina em meados do ano, né? Então começa um ano e termina no outro, né? A gente vê muito isso aí no exterior, quando vê de temporada de esportes, né? Teve um crescimento aqui de 6%, pouquinho de aquisição, né? Fusão e aquisição de 1 bi, mas maior parte crescimento orgânico. É bastante interessante, grande volume de capital investido no último ciclo para aproveitar os ótimos preços do novo ciclo de commodities. Então a empresa vem se beneficiando, investindo no momento certo para aproveitar o crescimento. E aí a gente vê aqui algumas empresas, além de elas se aproveitarem do valorização do dólar, a valorização das commodities, né, que a gente fala de super ciclo também, ó, o preço do açúcar em reais. Ó, máxima desde 2010, ó, nunca atingiu esse pico. Preço do petróleo também, né? O petróleo nem se fala, mas aqui não é o caso dela. O custo da cana-de-açúcar e o preço do açúcar, né? O custo bem inferior ao preço que eles colocam, assim como do etanol. Então eles conseguem ganhar uma margem de lucro considerável. Aí que eles falam aqui, o novo ciclo de alta de commodities, o valor aqui, né? A valorização da açúcar, por exemplo, mais real desvalorizado, na verdade é o dólar se valorizando, que eles conseguem exportar mais alavancagem operacional, novo patamar de geração de caixa nos próximos anos. Isso daqui deve estabilizar, tá, pessoal? Pode ser que o dólar tenha alguma queda, não sei como é que vai ser as políticas aí, o novo governo do Brasil, a demanda, isso é natural, a demanda por commodity vai cair ao longo do tempo. Enfim, aqui falar um pouquinho da moagem de cana, a gente vê que operacionalmente, quantidade de produtos, né, falando que é aliada à alavancagem operacional, em relação à moagem de cana, não cresceu tanto, né? Até em relação ao 19 e 20, deu uma leve quedinha, praticamente estável. Mas acaba se beneficiando dessa valorização aí, aquilo que a gente viu no slide anterior, né? Valorização do dólar frente ao real, o ciclo demanda por commodity, e aí o preço da commodity também em altura, mesmo mantendo uma demanda aqui estável, uma oferta estável, né? Demanda, quer dizer, falei errado. A empresa acaba se beneficiando. Aqui também açúcar total recuperável, ó. Pouquinho, leve crescimento aqui em relação a 2019 e 20. Mesmo assim, conseguiu ter uma receita bem forte, a gente vai ver adiante. E aqui a produção de açúcar, sim, teve um valor bem superior, né, em relação à capacidade de armazenagem, 80% da produção. E etanol teve uma queda, né? Uma quedinha. Mas a empresa se beneficia daí, da valorização do dólar, da maior exportação por conta de demanda de commodities, e aí a empresa conseguindo ter uma oferta estável. E aí, por consequência, a receita crescendo, né? A gente vê que a empresa, em determinados momentos, tem uma oscilação, ó, de 2017 para 2018. Teve uma oscilação na receita, depois voltou a crescer e agora continuou crescendo. Mas assim, nada demais também, ficou superior aqui a 2016, 2017, então não foi uma queda tão abrupta. Às vezes o pessoal faz uma tempestade, mas a gente vê que a EBITDA variou nesse período também, né? Com essa mesma queda, ó. O EBITDA também variou, não sei como que é a margem, não sei se vai falar adiante, mas aí a empresa voltou a crescer aqui durante a pandemia, né? A maior demanda por commodity ficou reprimida, mas da mesma forma, aqui teve uma quedinha, mas superior a 2016 2017. Então nada de outro mundo, pode ser a empresa de agro, sofre essas variações aí, é natural, tá? Lucro líquido, mesma coisa, ó, variou aqui 16, 17 em relação ao 18, 19, mas ficou no patamar superior e voltou a subir. Política de dividendos, a gente vê aqui, ó, 40% do lucro caixa, então de acordo com o fluxo de caixa operacional, ou 25% do lucro líquido, porque às vezes, do ponto de vista do regime de competência, o lucro pode ser maior do que o caixa, porque a empresa ela pode ter maiores investimentos de acordo com as demonstrações de fluxo de caixa que vão impactar no lucro caixa, né? Isso daí é um outro assunto, né? É um outro tipo de relatório financeiro. Quando a gente vende, vamos supor aquele exemplo da limonada, né? Se você vender 10 limonadas, mas 5 pessoas pagaram agora e 5 vão pagar depois, ou seja, é uma conta a receber, de acordo com o regime da competência, DRE, você já recebeu os 10, que é o que eu falei aqui, lucro líquido. Mas de acordo com o regime de caixa, você só recebeu R$5. Então tem essa diferença. Então assim, depende também se a pessoa vendeu. Mas a pessoa foi lá e comprou mais 10 limões. Então ela ficou com lucro zerado, até negativo, o lucro caixa. Então é esse impacto aqui que a gente está vendo, né? A gente vê que a alavancagem aqui, dívida líquida sobre EBITDA, veio caindo, ela deu uma elevaçãozinha aqui em 2018, 2019, mas um patamar muito tranquilo. E agora 19 e 20
também deu um crescimento, mas a empresa tem que se alavancar mesmo, tá se beneficiando, tem que tentar ter um TIR, né, um taxa interna de retorno dos projetos superior e aproveitar essa demanda. Uma empresa bem tranquila, até que em 15, 16 estava um nível aceitável, 2,14 vezes, bem tranquilo. Grau de investimento BBB menos, né, de acordo com o S&P Global, mas bem tranquilo também. Empresa de qualidade boa, tá? Interessante. Vamos ver aqui mais um que a gente pode ver. Mercado de açúcar etanol. Te ver aqui que 21, 22, a demanda não tá. Aqui é demanda, oferta e demanda global por açúcar, né? Produção estimada. Tu vê que o Brasil tá aqui na vanguarda, né? Na frente até da Índia, Tailândia. Isso 21, 22. O mercado que está em alta aqui, né? Fonte Data Agro, 4 de maio. Nesse período aqui. Teve uma leve quedinha, né? Em relação de oferta e demanda global de açúcar. 20, 21, 19, 20. Mas é por conta daquilo que a gente viu, né? Isso daí focado em São Martinho. Eu não sei exatamente nesse mercado específico do agro o que aconteceu com as empresas. Mas a demanda ficou muito reprimida, né, durante a pandemia. E aí teve uma demanda maior, isso aí afetou o preço das commodities, o dólar se valorizando em frente ao real e outras moedas também. A gente viu que a oferta da São Martinho ficou estável, não teve um crescimento absurdo assim, mas ela se beneficiou desses impactos. E aí deve ter sido aqui mais ou menos o que a gente está vendo aqui, né? Essa relação que a oferta e demanda global é negativa em 2019, 20, 20 e 21. Mas agora subindo, então muito provavelmente a São Martinho vai ter um outro resultado muito bom nesse período. Preço de açúcar aqui, etanol, que tiver açúcar, né? Um número muito alto, né? Superior até aqui, ó, 2020, né? A pandemia, deu uma estabilidade. De etanol está mais ou menos no mesmo padrão, né? No mesmo nível. Prêmio do preço de açúcar sobre etanol de 20%. Consumo mensal de etanol crescendo, né? Deixa eu ver aí, pessoal. Paridade do preço do etanol hidratado em relação ao preço da gasolina. A gente vê, né? O pessoal migrando aí para outros combustíveis e a São Martinho também tem a se beneficiar. E acaba sendo também um combustível mais verde, como é que eu vou dizer? Uma fonte de... não renovável, completamente renovável, mas é mais pura do que o óleo de petróleo, né? Combustível, barril de petróleo. Aqui falando das terras próprias que a gente viu, ela tem uma quantidade bem alta, né? 2.000 hectares em áreas urbanas, equivalente a 675 milhões, e 53 mil hectares em áreas rurais. Boa parte em áreas rurais, aqui é esperado mesmo, equivale a 2,3 bi. 3 bi de terra própria. Então a gente viu lá em cima, falando do valor de mercado dela, por volta de 10 bi mais ou menos, né? Então aqui, só de terra própria ela tem 3 bi. Então a gente vê que não tem nada demais. Cogeração também, ó. Tem aqui uma parte de cogeração de energia que ela tem. 1 terawatt de capacidade de geração de energia limpa por safra, que vale aproximadamente 2 bi. E aí ela vende no mercado mercado livre de energia, tá? Precatórios de Copersucar, valores a receber ainda não corrigidos por inflação, mais 6%, equivalente a 1 bi. Então a gente vê aqui que o fluxo de caixa dela, ó, 3 bi de terra própria, de patrimônio, 2 bi de cogeração e 1 bi de precatórios. Só que se a gente levar o EBITDA, né, a gente trazer valor presente, o EBITDA, o fluxo de caixa livre, a gente vê que aqui, só aqui, já teria aproximadamente 6 bi de, vamos dizer assim, de valor de patrimonial da empresa, né? Valor intangível mais imobilizado da empresa, né? Digamos assim. Então isso se a gente considerar fluxo de caixa próprio, né, da empresa. Então, a gente vê que a empresa pode estar até subvalorizada. Vamos ver aqui quanto que está a cotação da São Martinho. Aqui. São Martinho, cotação. Isso daqui, tá, pessoal? Às vezes o pessoal se confunde, R$49 tá muito caro, R$50. Mas é porque ela tem poucas ações em circulação, né? Se ela emitir mais ações, o número tende a desdobrar, tá? O número dessas ações. Não é porque a empresa custa R$5 que é barato, que é R$1 barato. A gente tem que ver de acordo com o valor de mercado, que a gente viu lá em cima. Então a gente vê que nos últimos 5 anos, a empresa subiu, né? Só vem subindo. Não pode nem falar que tá baratinho, que eu falei, porque ela deu uma esticada se beneficiando aí, tá? Mas em relação ao valor de mercado da companhia, deixa eu ver aqui, agora ela está ali na apresentação institucional um pouco antiga, 17,3 bi. Vamos ver a Agro 3, quanto que está? Agro 3, cotação. Valor de mercado? A capitalização de mercado da Agro 3 é bem menor, né? Então a São Martinho teve uma subida bem substancial aí em relação à Agro 3, por exemplo. Pensei até que a Agro 3, uma empresa interessante de crescimento, tivesse
próximo ali, né, do valor de mercado, não, mas a São Martinho tá bem, se a gente for fazer um valuation, acho que tá até esticadinha, né, mas é uma empresa de qualidade muito interessante, tá? Isso aí, 17,3 bi, tá com PL até um pouquinho altinho, mas isso daí é porque as empresas de commodities têm se beneficiado bastante, né? Vamos voltar lá para a apresentação. Projetos planejados para as próximas safras. A gente vê aqui etanol de milho. Capex, então aqui a gente vê aqui a questão do fluxo de caixa, né? Capex de 640 milhões, então isso aqui vai sair do caixa da empresa, né? E aí eles esperam um TIR de 20% a 25%. Então, às vezes, as pessoas ficam pensando, renda fixa, está rendendo 10%, rendendo 12% ao ano. Só que assim, você tem que descontar a inflação. Então, não adianta você ter uma renda fixa de 14% com uma inflação de 12%. Você tem que descontar o imposto de renda, a alíquota vai progressiva, né? Vai reduzindo ao longo do tempo, mas vai impactar no seu rendimento. E aqui, ó, isso aqui é um retorno que a empresa espera de 20% a 25% por projeto, né? Então, a gente faz esses investimentos periodicamente. E aí isso daqui reflete no valor de mercado, não é à toa que a empresa subiu, tá? Acoplada à usina de Boa Vista, 330 dias de efetivo de coração. Projeto na usina de São Martinho, aqui é de cogeração de energia, né? Então eles participam aqui de leilão também, de mercado livre de energia, ó. Leilão realizado em outubro de 2019, capex 320 milhões. Então tu vê que é uma empresa que vem investindo bastante, tá? Quase um bi de investimento aí esperado para agora, para os próximos anos, ó. Fornecimento a partir de janeiro de 2025, 25 anos de contrato. Então a empresa também é estável nesse mercado de fornecimento de energia, tá? Ajustado pelo IPCA. Empresa bastante interessante, né? A gente estava falando da Agro 3, mas a Agro 3 também tem suas vantagens e desvantagens, né? É uma empresa que vende terrenos, pode dar algum problema aí, né? É um projeto um pouquinho mais complexo, né? Da empresa, da companhia. Etanol, usina de Boa Vista, que fala um pouquinho da usina da companhia. Cadeia da produção de milho. Vamos ver aqui, ó. Atende até veículos, né? Etanol. Vamos ver aqui mais abaixo se a gente tem mais alguma coisa interessante, para a gente não demorar tanto tempo aqui, né? Investimentos previstos. Isso aqui é interessante. Investimentos em armazenagem de milho, 50% de capacidade, possibilita a compra de preços menores na safrinha, né? Então, existe a safra, safrinha, entre safra, né? São informações aí da parte de agro. Vamos até ver aqui a definição. Safra, safrinha e entre safra. Uma definição aqui rápida para... Eu não sou especialista da área. Primeiro ciclo de plantio e colheita, safrinha é o segundo, e o período entre eles é chamado de entre safra. Então, assim, eles realizam primeiro, né, esse plantio, depois tem a parte de colheita e tal, e depois eles vêm a safrinha, que é o segundo período entre esse período. E o período, né, entre a colheita e a plantação de novos produtos, né, de agro, é chamado de entre safra. A gente vê que eles querem também comprar durante a safrinha, né, que é um período intermediário, digamos assim, com preços menores, né? Preço do milho alto, né, a gente sabe disso, né? Mais ou menos 85% do custo de produção. Etanol hidratado 70% da receita líquida, etanol anidro também. Ó, tem uma questão do benefício fiscal, ó, menor alíquota efetiva. Então, às vezes, quando a gente faz o valuation, a gente usa uma alíquota de 34%, mas são empresas menos impactadas, tá? Ainda tem a questão aqui da receita de crédito de carbono, né, que a empresa vem projetando, né, muitas empresas aí, ó, tira alavancado, então, empresa que tem tudo para crescer aí, tá? Mas já tá com um precinho um pouquinho esticado, né, a gente viu ali. Focando também na questão de 4G privada, diagnóstico remoto, ó, então está focando em tecnologia, manutenção remota dos equipamentos, bem interessante, né? Empresa focando também em tecnologia para investimento na sua gestão operacional administrativa, né? Centro de Operações Agrícolas, ó, muito interessante isso aqui. Vamos ver mais adiante. Enfim, está quase aqui no fim. Destaque da governança. Tem um free float bem alto, ó, 40%. Bem interessante também.
estrutura de governança aqui, quem está no novo mercado normalmente tem. Vamos ver aqui agora release de resultado do primeiro trimestre. Está no meio da safra, né? Aqui é mais para a gente acompanhar o andamento da safra, né? Ó, EBITDA ajustado. Crescimento de 40%, primeiro tri. Tá? EBIT, quase 100%. Então a gente vê aqui que EBIT daqui somando depreciação e amortização, 40%. Engraçado, normalmente o EBIT é maior que o EBIT, né? Tem que ver o porquê que esse impacto ali. Lucro líquido 64% maior. É interessante até a gente olhar o resultado financeiro. Fluxo de caixa operacional, crescimento de 49%. Então, mesmo com esses investimentos, a alavancagem a gente já viu que está muito tranquilo. Até caiu 1,02, muito controlada a alavancagem da empresa. Usando mais cana própria do que cana de terceiros, né? A companhia aqui que a gente viu. Vamos ver aqui. Ah, aqui tem um sumáriozinho. A gente viu, né? Crescimento da receita é quase 30%, EBITDA 40%, ó, a margem. A margem crescendo, mesmo o EBITDA, às vezes a margem não reflete, o EBITDA não reflete a margem, né? Ou vice-versa. O EBITDA ajustado disparou, né? Lucro líquido sem efeito. Ó, aqui tinha dado prejuízo, ó, no ano passado, tá? No meio dessa safra, no meio da safra, né? Mas aí a gente falou, né? O ideal é a gente olhar no final da safra. Mas o lucro líquido IFRS não estava prejuízo, não. O lucro caixa também crescendo muito. O lucro caixa, às vezes, é até mais importante a gente acompanhar, né? Porque esse aqui, IFRS, é a norma contábil, tem alguns destaques, por exemplo, receita diferida, receita não recorrente, amortização de produtos, de ativos biológicos. Então isso daí tudo pode impactar, né? Se a empresa botou adubo na terra, aquele produto ali tem algum valor, tal, tem que ser contabilizado. Então o lucro caixa é até mais interessante para a gente saber efetivamente quanto que a empresa está dando de dinheiro em caixa. Agora, a gente tem que saber analisar se a empresa está fazendo muito investimento, que está afetando o seu caixa ou não, né? Aqui a cotação até subiu mais, né? Tava 36,14. Valor de mercado 2,8, a gente viu que subiu bastante, é 30 de junho de 2021. Ah, isso aqui é em relação ao ano passado que eles botaram, né? Engraçado, isso aqui eu acho que está desatualizado. Falando sobre 2021, mas aqui falando de primeiro tri de 2022. Custo do produto vendido, ó, a empresa conseguiu controlar muito seus custos, tá? Aqui, ó, 2021, tá? E aqui 2022. A gente vê a evolução da empresa. Receita a gente já viu que subiu, né? IFRS não impactou quase nada. Custo do produto vendido, sim. Tem impactozinho, até reduziu, né? Pós IFRS. Mas é bom a gente ver aqui, de acordo com o caixa, né? Que a gente falou, né? É bem tranquilo, quase não teve uma elevação aí tão grande. Pagamento para arrendamento aqui, que teve uma... E amortização de direito de uso. Lucro bruto teve sim, agora após IFRS, teve um aumento, mas antes, menorzinho, mas isso aqui parece que é padrão, né? Porque no ano passado a mesma coisa. Despesas gerais administrativas, tranquilo também. Subiu bem pouquinho, então controlando, a empresa não tem gasto tanto aí com despesa gerais administrativas. Tem aqui um resultado financeiro aqui que impacta, tá? Mas até elevou em relação ao ano passado, mas é porque a empresa está gerando mais caixa. Lucro operacional crescendo muito, tá? Em relação ao ano anterior. Vamos ver aqui mais embaixo. E aqui a gente já viu, né? EBITDA ajustado, EBITDA contábil, praticamente ficou muito semelhante, crescendo bastante em relação ao ano anterior. Aqui falando sobre cana processada, né? A gente vê aqui que teve uma queda, né, em relação ao ano anterior, e mesmo assim a empresa conseguiu crescer bastante, tanto em relação à cana própria como cana de terceiros. Açúcar total recuperável cresceu um pouquinho, mas estável, né? Estável, 2,9% é estável. A produção também caiu um pouquinho, ó. Mix de açúcar e etanol, mesmo padrão. Então a gente vê a empresa conseguiu manter a sua produção estável, não cresceu muito a sua oferta,
mas se beneficiando muito aí do cenário macroeconômico. Isso aqui a gente já viu um pouquinho mais, vamos ver mais embaixo se tem mais alguma coisa interessante da açúcar, os preços dos produtos. Aqui falando, outra informação muito relevante para a gente, mercado doméstico, a empresa ganhando uma participação bem forte, quase 60%, e no mercado externo, apesar de ser assim 8%, o etanol 6,7%, não, 16,8% e açúcar 6,7%. Mesmo assim, aqui tem uma influência muito maior decorrente do dólar, né? Então a empresa acaba se beneficiando muito, né? É o que eu falei, mesmo que o dólar venha a cair, o patamar caia, né, e o real se valorize, olha a participação da empresa no mercado doméstico, muito grande. Então a empresa vai continuar voando, cara. Eu acho que, claro que a cotação de mercado pode cair, cenário macroeconômico influenciar muito, mas não acredito que a empresa vai ficar ruim por conta disso, né? Deixa eu ver aqui a participação basicamente é o core da empresa, né? Açúcar e etanol, né? E cresceu, principalmente aqui em relação ao açúcar no primeiro trimestre de 2021. E depois aqui tem a parte de energia, né, Mercado Livre, mesmo patamar praticamente que no ano anterior. Negócios imobiliários, crédito de carbono ainda bem pequenininho e outros. Falar um pouquinho alguns gráficos da açúcar, o preço médio subindo bastante. Etanol a mesma coisa. Etanol até mais, né? Por isso que aumentou a participação. Crédito de carbono, receita praticamente irrelevante por enquanto. Energia elétrica, isso daqui tem uma relevânciazinha. Levedura. Negócios imobiliários. Aqui até parece semelhante a do Agro 3, né? Que tem alguns produtos, alguns imóveis aí, que pode realizar a venda desses imóveis, né? Arrendamento de imóveis, monetização de terras, a gente vê aqui que eles também fazem, gerou caixa que não tinha. Mas isso daqui é totalmente não recorrente e é um percentual não muito relevante, né? CPV da empresa aí, custo agrícola, crescimento em linha com a inflação, 19%, bem tranquilo também. Industrial, praticamente estável. E outros produtos aqui, cresceu um pouquinho. Empresa muito boa do ponto de vista de margem bruta, né? Se a gente analisar o CPV, muito boa do ponto de vista de controle de gasto operacional e os projetos também bastante interessantes, tá? Tá acabando aqui, né? Despesa com vendas, controlada, até caiu, menos 4,1%. Despesa geral administrativa, um crescimento bem tranquilinho. Em valores nominais, né? Em percentuais teve um crescimento assim grandinho, mas por conta de stock option exercíveis, né? Então isso daqui é até um tema interessante, que lá no exterior tem muito, aqui no Brasil tem muita empresa iniciando, que é Stock Based Compensation. O que é isso? A gente viu agora um caso bem noticiado na mídia, que é do Nubank, que é quando executivos ganham direito de comprar ações futuras da empresa, e aí esses direitos ficam atrelados a resultados, que é o que foi feito no Nubank, né? Os executivos ganharam, ganhou 800 milhões. Não ganharam 800 milhões em dinheiro, eles ganharam direitos de comprarem ações no futuro ou de receberem determinadas ações. E aqui no caso da São Martin também, mas a gente vê que é um percentual bem pequeno, cresceu, claro, mas empresa dando resultado, acho que não tem tanto problema assim. A gente viu do EBITDA já, né? Vamos ver aqui se tem alguma coisa interessante. A despesa financeira cresceu bastante, mas irrelevante em relação à geração de caixa, muito forte. O que eu tinha falado também, né? Às vezes tem efeito não caixa, né? Ativos biológicos, tem que saber avaliar, porque às vezes, de acordo com a norma IFRS, né? Então a gente vê aqui que em 2021 teve aqui um efeito positivo de ativos biológicos e agora um efeito não teve impacto tão grande, né? Então, pessoal, eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar de São Martinho, senão a gente vai se estender, vai fazer uma análise de horas da empresa, mas eu achei a empresa muito boa, resultados muito bons. Parece que o preço está um pouquinho esticado, de repente pode ter uma corrigida aí, dependendo do cenário macroeconômico, mas não sei, não tem como a gente ter uma bola de cristal, né? Mas é uma empresa de boa qualidade para o longo prazo, empresa e considerada small cap, né? A gente viu que tem ali um valor de mercado que até cresceu do último ano para cá, né? De 10 bi mais ou menos para quase 20, né? Fazendo valores arredondados aí, mas tem propriedades, tem ativos intangíveis que fazem parte desse valor, né, da empresa. Então a gente tem que saber comparar. Por exemplo, a Agro 3 tem um valor de mercado
de mais ou menos 3 bi, mas só de terras ela tem mais ou menos 3 bi, né? Avaliado em valor de mercado. Então não bate muitas contas. Para mim é uma empresa até que está um pouco subavaliada. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí embaixo, deixa seu gostei aí para ajudar a crescer o canal, tá bem no início, deixa seu joinha, se inscreve no canal, segue a nossa página no Instagram também, os links estão na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, forte abraço!